Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela. Eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! A mágica de pensar grande. A força mágica do pensamento construtivo. David J. Schwartz. Nesta obra, o autor ensina diversos princípios que irão lhe ajudar a dominar e utilizar a força do pensamento a seu favor. David mostra que, ao utilizarmos o pensamento positivo, podemos prosperar em todas as áreas de nossas vidas e que acreditar é o primeiro passo para essa grande mudança rumo ao sucesso. Creia no sucesso e terá êxito. Na passagem bíblica que diz que a fé pode mover montanhas, encontramos um dos melhores meios para alcançar o sucesso. Segundo o autor, o mais importante é acreditar realmente que é capaz. Não há muitas pessoas que se acreditem capazes de mover montanhas. Por isso, não há muita gente que o consiga fazer. Quem acredita ser capaz de realizar algo, sempre acha como realizar. Acredite realmente que vai vencer e você vencerá. A descrença é uma força negativa. Quando você não acredita ou duvida, atrai razões para apoiar a descrença. O autor explica que a dúvida, a vontade subconsciente de falhar, de não desejar realmente ser bem-sucedido, são responsáveis pela maior parte dos fracassos. Duvide e você falhará. Pense na vitória e alcançará o sucesso. O autor deixa 3 instruções para quem deseja aumentar a força da crença. Pensar sempre no sucesso, nunca no insucesso. Lembrar-se regularmente de que você é melhor do que pensa ser. Acreditar com força, pois o tamanho do seu sucesso é determinado pela intensidade da sua crença. Uma das grandes satisfações da vida é saber que você está na estrada do sucesso e da realização. Estude as pessoas e irá descobrir que as fracassadas possuem um problema sério que o autor chama de desculpite. Você verá que a desculpite explica a diferença entre os que conseguem aquilo que almejam e os que não saem do lugar. Verá que quanto mais bem-sucedido, menos o indivíduo costuma desculpar-se. Vacine-se contra a desculpite, a doença dos fracassos. O autor apresenta os 4 tipos mais comuns da desculpite. Saúde. Mas minha saúde não está boa. Inteligência. Mas você precisa ter cabeça para alcançar o sucesso. Idade. Estou muito velho ou muito jovem para começar agora. Sorte. Mas o meu caso é diferente, eu atraio a má sorte. Adquira confiança e destrua o medo. Quando nos vemos diante de um problema difícil, permanecemos atolados até que comecemos a agir. A esperança já é um começo, mas não basta. Ponha em funcionamento o princípio da ação. O autor aconselha: da próxima vez que você sentir um medo muito grande, contenha-se. Depois, procure responder a essa pergunta: que devo fazer para dominar o meu medo? Haja rapidamente e com decisão, pois a hesitação aumenta ainda mais o medo. O autor diz que o nosso cérebro é muito parecido com um banco. Todos depositamos pensamentos em nosso banco mental. Esses pensamentos depositados crescem e constituem nossa memória. O caixa do banco jamais nos engana. Se você lhe disser: Senhor Caixa, desejo retirar alguns dos pensamentos que depositei há tempos, provando que eu sou inferior às outras pessoas, ele responderá: com todo prazer, meu senhor. Ele o fará lembrar-se de todas as vezes que fracassou ou que se sentiu inferior. Porém, se você pedir lembranças que aumentem sua confiança, ele agirá prontamente, com a mesma eficácia. O autor diz que o senhor Caixa é muito compreensivo. Permite que você retire o que quiser do que depositou no banco. Afinal de contas, o banco é seu. Deposite e retire de seu banco apenas pensamentos positivos. Outra atitude que lhe trará mais confiança é encarar as pessoas como são. Lembre-se de que são muito mais semelhantes do que diferentes. Todos temos medos, angústias e anseios em comum. Raciocine equilibradamente a respeito dos outros. Tenha uma atitude de compreensão e compaixão. Faça sempre o que a sua consciência diz que está certo.
Isso impede que se desenvolva um complexo de culpa. O autor afirma que fazer o que é direito é uma regra muito prática para alcançar o sucesso. Faça o que deve e diga sempre: eu tenho confiança, realmente tenho confiança. Além disso, pratique essas pequenas técnicas em todas as suas atividades cotidianas. Sente-se na fila da frente, encare os outros nos olhos, ande 25% mais depressa, fale, comunique aquilo que pensa e sente. Como pensar positivamente? É bom que saibamos nossas incapacidades. Dessa forma, sabemos os pontos a serem melhorados. Porém, se nos atentarmos apenas às nossas características negativas, não teremos como melhorar. Nosso valor diminuirá. O autor apresenta um exercício que o ajudará a medir o seu próprio valor. Determine 5 de suas principais habilidades. Escreva em seguida, por baixo de cada item, o nome de 3 pessoas que você sabe ter alcançado um grande sucesso, mas que não possuem a mesma capacidade que você. Quando terminar o exercício, você verá que é muito superior a várias daquelas pessoas em pelo menos um dos itens. O autor afirma: você tem muito mais valor do que pensa. Portanto, pense de modo positivo e jamais se deprecie. Os pensadores construtivos são especialistas em criar quadros positivos, de futuro, otimistas, nas mentes das pessoas e na sua própria mente. Para pensar positivamente, devemos usar palavras e frases que produzam imagens mentais positivas, construtivas. Use palavras e frases animadoras, positivas, construtivas para dizer como se sente. Utilize palavras e frases calorosas ao se referir a outras pessoas. Adote como regra ter sempre uma palavra positiva, construtiva para seus amigos e companheiros. Sempre encoraje os outros. Não perca a oportunidade de cumprimentar e elogiar. Empregue palavras positivas ao falar sobre planos para os outros. Prometa a vitória e você obterá todo o apoio. Edifique castelos, não cave sepulturas. Os que pensam positivamente habituaram-se a ver as coisas não apenas como são, mas como poderão ser. Encare seu trabalho como uma coisa realmente importante. Não perca seu tempo com bobagens. Focalize sua atenção nos objetivos grandiosos. O autor aconselha: antes de se ver envolvido numa questão insignificante, pergunte a si mesmo se vale a pena. É realmente importante? Engrandeça-se pensando positivamente. David explica que o pensamento criador nada mais é do que encontrar um método novo para melhorar qualquer coisa. As recompensas de todos os tipos de sucessos, no lar, no trabalho, na comunidade, dependem de como encontrar meios para tornar as coisas melhores. Então, como podemos fazer para desenvolver e fortalecer a nossa capacidade de pensar criadoramente? Acredite na possibilidade de realização. Você pode achar um meio de comprar uma casa nova e maior, se acreditar ser capaz. A crença liberta a força criadora. A descrença põe-lhe um freio. Acredite, e você começará a pensar construtivamente. Elimine a palavra impossível, tanto do seu vocabulário mental como oral. David apresenta um programa de 3 etapas para fortalecer a sua capacidade criadora. Incite os outros a falar. Estimule as pessoas dizendo: conte-me da experiência que tem sobre tal assunto, ou o que acha que eu deveria ter feito. Exponha os seus próprios pontos de vista em forma de perguntas. Concentre-se no que a outra pessoa lhe diz. Ouvir é mais do que ficar apenas de boca fechada. Ouvir significa internalizar o que a outra pessoa lhe diz. Eleve as qualidades dos seus pensamentos. Pense como pensam as pessoas importantes. Pareça importante. Sua aparência fala muito sobre você. O autor aconselha a dizer para si mesmo palavras de entusiasmo várias vezes ao dia. Prepare uma mensagem de autoestímulo. Em todas as situações da vida, pergunte mentalmente: é assim que pensa uma pessoa importante? Então, obedeça a resposta. Obtenha o sucesso através do seu ambiente. Conheça o ambiente que você frequenta. Esteja consciente dele. O autor explica que, assim como o corpo reflete a dieta corporal, a mente reflete a dieta mental. Faça com que o seu ambiente trabalhe a seu favor e não contra você. Não permita que os pessimistas segurem você. Os invejosos desejam que você não prospere. Não lhes dê motivos de satisfação.
Conviva com grupos novos, diversos, com ocupações diversas. Descubra coisas novas e estimulantes para fazer. Afaste o veneno mental do seu ambiente. Evite as fofocas. Quando falar de outras pessoas, sempre exalte o lado positivo. Cultive a atitude de estar estimulado. Ponha vida em tudo o que lhe diz respeito, em seu sorriso, em seu aperto de mão e até no seu modo de falar. Haja com vida. Desenvolva a atitude de ser importante. As pessoas realizam muito mais por você quando faz com que se sintam importantes. Lembre-se de fazer sempre o seguinte: aproveite todas as oportunidades para mostrar que apreciou o que foi realizado. Faça com que os outros se sintam importantes. Dirija-se aos outros, os chamando pelo nome. Cultive a atitude de, em primeiro lugar, servir bem. Sempre dê aos outros mais do que eles esperam de você. Pense corretamente em relação aos outros. David diz que jamais devemos esquecer que o nosso sucesso depende diretamente do apoio de outras pessoas. Assim como um presidente precisa de eleitores, um escritor precisa de leitores, um vendedor precisa de compradores. Você também precisará de apoio para alcançar o sucesso. O autor nos mostra os princípios básicos para termos o apoio necessário. Seja agradável. Esforce-se por ser o tipo de pessoa que os outros gostam. Tome a iniciativa de fazer amizades. Aproveite as oportunidades para apresentar-se aos outros. Procure saber o nome certo das pessoas e faça com que elas aprendam o seu. Aceite as diferenças e as limitações humanas. Não espere que ninguém seja perfeito. Lembre-se de que a outra pessoa tem o direito de ser diferente. Sintonize com bons pensamentos. Procure numa pessoa qualidades para admirar e não para criticar. Seja generoso na conversação. Permita que os outros falem. Deixe que eles falem sobre seus pontos de vista, suas opiniões e sobre o que têm realizado. Seja sempre cortês. Isso faz com que você mesmo e os outros se sintam melhor. Não censure o outro quando você for contrariado. Lembre-se de que a maneira de pensar quando você perde é que determinará quanto tempo vai levar para você ganhar. Habitue-se a agir. O autor diz que existe um ponto com o qual os líderes em todas as áreas estão de acordo. Há uma deficiência de pessoas qualificadas para preencherem as posições-chave. O ingrediente que falta nessas pessoas é a capacidade de realizar, de obter resultados. As grandes tarefas exigem uma pessoa que pense e haja. Não basta que as ideias sejam excelentes, é preciso que estas ideias sejam colocadas em ação. À medida que você estuda as pessoas, tanto as que obtiveram sucesso como as que permaneceram numa posição média, verificará que se enquadram em duas classes. As bem-sucedidas são ativas, já as que permanecem na mediocridade não obtêm sucesso, são passivas. Todos desejam ser ativos. É só adquirir o hábito de agir. Muitos passivos são assim porque insistem em aguardar que tudo esteja 100% favorável antes de tomarem uma iniciativa. As pessoas que conseguem realizar algo neste mundo não esperam que sejam movidas pelo espírito. Elas é que o movem. A palavra mágica do sucesso é agora. Amanhã, na próxima semana, mais tarde, em outra ocasião, qualquer dia, são geralmente termos que conduzem ao fracasso. Como transformar a derrota em vitória? É possível transformar os problemas em vitórias. Aprenda a lição e aplique-a. Depois olhe para trás para a derrota e sorria. O autor afirma que devemos ser persistentes, mas a persistência é apenas um dos ingredientes da vitória. A persistência não é uma garantia da vitória, mas quando misturada com a experiência, garante o sucesso. Muitos passam pela vida sendo grandes exemplos de persistência e ambição, mas falham porque não experimentam novos métodos. Conserve o seu objetivo. Jamais se afaste dele, mas não ande a cabeçadas. Se não está obtendo resultados, tente um método novo. O autor nos dá duas sugestões para desenvolver mais a força da experiência, o ingrediente que, quando misturado com a perseverança, obtém resultados. 1. Diga para si mesmo, há um meio. Todos os pensamentos são magnéticos. Se você pensar, há um meio de resolver esse problema, sua mente se encherá de pensamentos positivos que o auxiliarão a encontrar a solução. 2.
Geralmente ficamos ligados tanto tempo a um problema que não conseguimos pensar em novas soluções. Quando encontrar um obstáculo, não abandone totalmente um projeto. Dê um tempo para si mesmo, afaste-se um pouco, faça qualquer coisa simples, como ouvir um pouco de música, fazer um passeio ou tirar um cochilo. Então, quando você se dedicar novamente a ele, a solução aparecerá antes que você se dê conta. Tenha um objetivo para ajudá-lo a progredir. David diz que quando você procura o sucesso, deve estabelecer objetivos, prazos e datas. Nada acontece, nenhum passo é dado sem um objetivo. Podemos planejar pelo menos com 10 anos de antecedência. O autor diz que devemos formar agora a imagem da pessoa que seremos daqui a 10 anos. Inicie a caminhada para o seu objetivo, fazendo com que a próxima tarefa que tenha a realizar, por mais sem importância que pareça, seja um passo na direção certa. Deposite essa interrogação na sua memória e utilize-a para avaliar tudo o que você fizer. Será que isso pode me ajudar a chegar ao meu objetivo? Se a resposta for negativa, recue. Se afirmativa, progrida. Não alcançamos o sucesso com um grande pulo. Chegamos ali passo a passo. Da próxima vez que você vir uma pessoa de sucesso, lembre-se que ela não nasceu assim. O investimento dia a dia de um bocado de esforço consciente é que faz o indivíduo ser quem ele é. A aquisição de novos hábitos positivos e o abandono dos velhos hábitos negativos é um processo que se elabora dia a dia. Insights. Acreditar ser capaz é o primeiro passo em direção ao sucesso. Pessoas de sucesso não procuram desculpas e não deixam para depois. Tenha compaixão, seja gentil e utilize palavras positivas ao comunicar-se com as pessoas. Nunca subestime a sua capacidade e não procure sentir-se inferior. Não basta pensar positivamente e fazer planos, é preciso agir. Defina um objetivo, seja persistente e utilize os fracassos como degraus para a vitória. Neste livro, você aprendeu que o autor nos mostra de forma prática como manter uma mente positiva e criativa. Quando determinamos um objetivo, devemos acreditar em nossa própria capacidade de realização e planejar adequadamente. Se deseja ter sucesso, deve ter disciplina e manter-se confiante. David também fala sobre a importância de obter apoio na trajetória e diz que a melhor forma de cercar-se de pessoas que lhe querem bem é ter empatia, comunicar-se positivamente, ser compassivo e agir como uma pessoa importante. Diante dos fracassos, não desista. Estude os possíveis erros e tente novamente. O importante é não parar de caminhar, pois seu objetivo será alcançado, dando um passo de cada vez.